Olá pessoal do canal Teisofia, meu nome é Moisés Pereira e hoje vamos começar com o nosso cursinho de banco de dados, olhando alguns conceitos fundamentais. Bem, gente, para o nosso curso aqui de banco de dados, né, a teoria de banco de dados aqui, vamos começar com os conceitos fundamentais, os conceitos básicos para todo esse entendimento. É uma trilha, vocês vão ver que nas outras playlists aqui do canal, nas outras trilhas, né? Programação orientada a objeto, desenvolvimento de aplicações web, sempre tem muito código, né? Banco de dados, a gente vai começar mais com a parte conceitual, com a parte de design, com a parte de desenho, e aí depois a gente vai ver as linguagens de consulta, as linguagens estruturadas e os subgrupos de linguagens focados para banco de dados, ok? Então, hoje vamos falar de modelo ER, fazer a modelagem entidade-relacionamento, modelo ER, de um exemplo aqui do canal, né? Se você acompanha aí o canal sempre, né? E você vai ver aí no link que eu estou disponibilizando, teve um vídeo aqui do canal que eu fiz o diagrama de classes UML entre caneta e papelaria, simulando uma empresa de distribuidora de canetas. Vamos então focar agora no diagrama entidade-relacionamento, no modelo entidade-relacionamento dessa, dessa relação entre caneta e papelaria, simulando aqui a nossa distribuidora. Beleza? E aí eu vou mostrando alguns conceitos, o que difere em relação à programação orientada a objeto e banco de dados, que são duas áreas que andam muito juntas. Porque, convenhamos, hoje em dia a maioria dos sistemas são feitos em linguagens de orientação a objeto, linguagens focados no paradigma orientado a objeto, e um sistema só é utilizável, né, só é interessante quando se salva dados. Então, a programação orientada a objeto, como qualquer tipo de outro paradigma de programação, está bem associada aos diagramas de banco de dados, né? Então, vamos lá. Lembre-se, para você nunca perder nenhum conteúdo, fique ligado e sempre se inscrevendo aí no canal e curtindo aí. Então vamos fazer aqui a nossa aula, os nossos conceitos, vamos abrir o dia, né? Vou focar essa aula fazendo o diagrama entidade relacionamento aqui do, do, do nosso software. Aqui, ó, que estava aberto. Vamos abrir aqui, ó, o dia. Abrir o dia. Tem aqui também o link do vídeo de eu ensinando a instalar aqui o dia. E vamos então focar nesse exemplo aqui. Ó. Deixa eu ver se eu acho o exemplo. Esse exemplo aqui, ó, do nosso canal, ó, que a gente fez o diagrama de classes, o ML da caneta e papelaria. Isso aqui é o diagrama de classes, é o ML para a gente programar orientado a objeto, porque aqui a gente estava pensando nas classes de negócio, os atributos, as operações que cada classe tem que fazer, né? A associação entre as classes. Aqui a gente pensando mais nos dados transientes, né? Eu vou tirar aqui para colocar a minha câmera, ou seja, é, dados transientes são aqueles dados voláteis que só ficam na memória RAM, né? São dados que, se você estiver utilizando eles e não salvar, né? E o computador desligar, ou a luz ir embora, você perde os dados, né? Dados transientes que só estão transitando ali no sistema. E aí a gente viu nos nossos cursos de programação orientada a objeto como modelar, encapsular esses dados através de objetos para eles transitarem na hora que o sistema está em execução. E aqui em banco de dados a gente vai pensar nos dados persistentes, aqueles que a gente quer gravar, aqueles dados que a gente quer que persiste no nosso sistema, mesmo depois que ele fechar e quando a gente abrir, eles vão estar lá, né?
Então, vamos focar aqui nesse exemplo. Então, vamos focar fazendo, ó, estava selecionado aqui o ML, né? Vamos focar no ER, Diagrama Entidade Relacionamento. No diagrama entidade-relacionamento, eu tenho o conceito de entidades, que é parecido com o conceito de classe na programação orientada-objeto. Então, em banco de dados, eu vou fazer uma entidade. E a minha entidade é a entidade caneta. Entidade é aquela estrutura que depois a gente vai armazenar dados nela. Então, eu tenho aqui caneta. Depois a gente vai ver esses conceitos de entidade, se ela é fraca ou não, se é associativa ou não. No caso aqui, a gente só vai focar numa entidade normal. Aí tem a especificidade aqui de largura de linha, aqui já cor, aí já é só coisas mesmo do gráfico, né, de desenho do gráfico. Essa parte do meta aqui a gente ainda não vai mexer ainda não, para mexer a questão de atributos chaves e tudo. Então, pronto, criei a minha primeira entidade, que é caneta. Beleza, criei a minha primeira entidade e vou criar a entidade papelaria. Cliquei aqui em cima, papelaria. Beleza, qual o conceito aqui? Ó? Enquanto lá em programação orientada a objeto, eu tenho que o conceito de classe é tudo aquilo que eu quero encapsular dados, tudo que precisa de dados, ou de funções, métodos a serem executados. E isso aqui corresponde a algum conceito do mundo real para fazer programar lá o sistema. E isso é um objeto, beleza? Isso vai ser uma classe que vai gerar um objeto. Mesma coisa aqui, papelaria e associação entre essas duas classes, esses dois objetos. Em banco de dados, a gente vai focar em como vai armazenar as coisas. Né? Deixa eu aumentar aqui o desenho, que agora que eu vi aqui no monitor que está ficando pequeno. Né? Então, vamos lá. Aí, para vocês acompanharem direitinho, vou deixar aqui. Então, caneta. Agora eu tenho que pensar em como que eu vou armazenar essas coisas, como que os dados vão persistir no meu sistema. Não estou pensando mais em como eles vão ser executados no sistema, eu quero saber como eles vão ser armazenados. Então, toda entidade de banco de dados, toda entidade é o conceito que vai armazenar dados, ou seja, se caneta é uma coisa do mundo real, igual lá em programação orientada a objeto, se caneta é uma coisa do mundo real, em que eu vou guardar coisas, que eu vou guardar dados, então caneta é uma entidade. Se papelaria é uma coisa do mundo real, uma coisa real, que eu vou guardar dados sobre essa coisa, então papelaria é uma entidade. Caneta, quais são os dados que a gente vai guardar? Aí a gente pode até simular aqui, bem igualzinho que está aqui no ML mesmo, né? Para a gente não ficar inventando aqui e o vídeo ficar longo só inventando atributo. Então, caneta tem que guardar dados. Quais vão ser os dados? Marca, cor, tampada e preço. Esses dados são chamados de atributos. Aqui em banco de dados também. Como que eu crio um atributo? Eu clico nesse Azinho aqui, A de atributo, clica aqui, ele tem esse formato elíptico, né? Vou chamar o primeiro atributo de marca. Tem outras considerações aqui que depois a gente vai trabalhar em cima disso. Hoje eu só quero fazer o diagrama. Então eu tenho a marca, se quiser diminuir aqui, marca, cor, e a cor, tampada, e preço. Vou colocar aqui embaixo, preço. Olha só a diferença dos diagramas entre o diagrama de classes, o ML, lá do Programação Orientada a Objeto, e o diagrama ER, Entidade de Relacionamento de Banco de Dados. A entidade, em volta da entidade, que é um retângulo, eu tenho os atributos que são elipses, e eu vou ligar essas elipses aqui nesse retângulo. Já lá na UML, a entidade é um retângulo dividido em três partes.
em que a primeira parte é o nome da classe, a segunda parte eu encapsulo todos os atributos dela, e a terceira parte, os métodos que essa classe pode executar. Já em banco de dados, o diagrama é diferente. Então, eu vou colocar aqui o terceiro atributo, que é o preço. Vou colocar preço, porque depois, quando for programar, não esquecer de colocar aí, que não pode colocar C cedilha, que senão dá problema lá. Beleza, criei os atributos. E agora eu vou ligar esses atributos. Né? Aí você liga dessa forma aqui. Você clica em cima de um e vem aqui na classe, você conecta do jeito que você quiser. Eu vou conectar aqui num X aqui. Selecionei esse aqui de novo. Vou conectar nessa ponta aqui, depois a gente arruma. Vou conectar aqui, selecionei, vou conectar sempre nas pontas aqui, aproveitar que são 4 atributos. Nesse caso aqui, opa, sem querer eu cliquei aqui. Eu vou clicar esse aqui, eu vou deixar esse aqui no meio, porque essa outra borda aqui eu vou tentar conversar com papelaria. Beleza, criei aqui, depois eu arrumo, deixa eu só criar todos os atributos primeiro. E papelaria tem os atributos. O que papelaria vai guardar no banco de dados? Tem que guardar o nome, CNPJ e o endereço. Então, eu criei aqui o nome da papelaria, o CNPJ, vou colocar de maiúsculo, CNPJ, e o endereço. Beleza. Criei aqui, ó. Vou ligar eles usando isso aqui. Liguei aqui, opa, às vezes fica meio doidão assim. Cliquei aqui, selecionei, cliquei aqui, selecionei, pronto. E as minhas duas entidades com seus atributos aqui, né? Vou afastar aqui, tentar deixar aqui no meio, aí deixo o nome. Aí isso aqui é ajuste, né, gente? Aí é porque quem for igual eu, assim, tem toque, né? E começa a querer arrumar as coisas, deixar as coisas bonitinhas, mas aqui já é mais firula, só para apresentar. Então eu tenho aqui a minha entidade, daqui a pouco eu arrumo isso aqui só para não aumentar o vídeo demais. Então é isso aqui, eu já tenho as minhas duas entidades. Uai, Moisés, e o escrever? E o fazer pedido aqui, já que você está usando aquele exemplo de programação orientada a objeto? Não, em banco de dados eu me preocupo com as coisas que eu quero salvar. Então aqui não tem método. Acabou, eu tenho a minha entidade e os atributos, os que vão guardar os dados que eu quero salvar. Né? Lá em programação orientada a objeto, a UML ela se preocupa em representar também os métodos que vão executar no sistema. E lembra que classe é um conceito para encapsular dados e métodos a serem executados, porque esses dados estão transitando no sistema, são dados transientes, são dados que eu quero ver como que estão sendo executados no sistema. Então, por isso que faz sentido ter um método, porque eu vou querer executar parte desses dados usando alguma coisa. Banco de dados, eu me preocupo em como eu vou armazenar os dados, né? Então, eu só me preocupo com o armazenamento, vai estar executando nada, não. Eu salvei e salvou. Depois a gente vai ver como que a gente consulta o que já foi salvo. Mas aqui salvou, salvou. Eu estou preocupado só com os dados, né? O armazenamento dos dados. Então, eu já declarei a minha entidade e os seus atributos, os dados que ela vai guardar, e agora eu tenho que fazer o relacionamento entre elas. Enquanto lá na UML a gente chama essa conversa entre duas classes, que depois vai ser a conversa entre dois objetos, a gente chama de associação, aqui a gente chama de relacionamento, que é esse losango aqui, olha lá. Quando você para com o mouse em cima, você vê o nome das coisas, tá vendo? Entidade que a gente usou, atributo, agora relacionamento. Vou ligar aqui, olha lá, relacionamento, é esse losango aí grandão. Vou ligar as duas entidades a esse relacionamento, que as duas entidades estão se relacionando entre si. E esse relacionamento eu vou chamar de compra, né? Só para imitar aqui o conceito lá que a gente fez com programação, com o ML, né?
Aqui já tem algumas informações interessantes. Cardinalidade à esquerda, cardinalidade à direita. Cardinalidade é essas quantidades aqui, ó. 0, dois pontos, ponto asterisco, 0, ponto asterisco, que tá aqui. É porque o mouse não vem aqui para frente da imagem, né, gente? Por isso que eu estou indicando aqui na parte de cima. Aí, ó. Então, 0, ponto asterisco, 0, ponto asterisco. Enquanto lá na UML isso se chama multiplicidade, em banco de dados se chama cardinalidade. Mas a ideia é a mesma. É a gente verificar as informações. Então, olha só, cardinalidade à esquerda. Cardinalidade à esquerda significa o que papelaria se relaciona com caneta. Então, papelaria se relaciona com caneta é porque papelaria compra, eu ainda não deu, vou aplicar aqui só para aparecer lá. Vou ajustar aqui, depois eu fecho essa tela. Então, olha só, papelaria compra, igual tá aqui na UML, papelaria compra de nenhuma a várias canetas. Então, se papelaria compra de nenhuma a várias canetas, qual a representação que eu vou colocar aqui? Aí que é o diferente. A cardinalidade só me fala qual é o máximo de coisas que uma entidade se relaciona com a outra. Então, a cardinalidade à esquerda, que é essa daqui, é o máximo que papelaria compra de caneta. E o máximo que papelaria compra de caneta é N. Em banco de dados, esse asterisco aqui, que significa vários, em banco de dados significa N, vários. E qual que é a cardinalidade à direita? É o tanto que caneta compra de papelaria. Então, caneta é comprada por várias papelarias. N também. E quando eu dou OK, lá, vai aparecer isso aqui. Então, deixa eu só deixar alinhado, né? E o toque aqui fica gritando. A gente fica querendo as coisas perfeitinho demais, mas não é obrigatório, né, gente? Isso aqui é perfeccionista, às vezes bobo demais, já até estragou aqui o lado de cá. Então, beleza. Então, isso aqui é a cardinalidade. Ah, professor Moisés, e como que eu represento o zero, né? Porque se N são os máximos, né? Caneta é comprada por N papelarias e papelaria compra N canetas, está vendo a leitura, a ordem da leitura? Esse N aqui se refere a papelaria compra N canetas, para você saber a ordem da leitura, né? Então, isso aqui são os máximos e os mínimos. Os mínimos são representados por essas linhas aqui, ó. Essas linhas que ligam a entidade ao relacionamento se chamam participação, que é essa linha aqui que a gente está usando, ó, o mouse lá. Participação. Como no nosso exemplo aqui, de acordo com o ML que a gente tinha programado, é 0 e 0, os mínimos são 0 e 0, né? Uma caneta pode nunca ser comprada por uma papelaria pode nunca comprar uma caneta. Como os mínimos são 0 e 0, as linhas entre uma entidade e um relacionamento são simples. É só uma linha simples assim mesmo. Agora vamos supor que tivesse um desenho 1, significa uma caneta é obrigada a ser comprada por uma papelaria. Agora, uma papelaria ela não precisa de comprar canetas. Pode acontecer dela nunca comprar caneta. Mas uma caneta sempre vai ser comprada por papelaria. Uma ideia maluca assim, eu não vejo muito sentido nessa ideia. Eu só estou só para fazer aqui o exemplo. Se tivesse essa obrigação de tem que ser no mínimo uma caneta, tem que pertencer a uma relação de compra, aí você clica aqui 2 vezes, ó, e coloca assim, a participação é total. Isso que significa participação. Do jeito que está aqui, é uma participação não total. Alguns autores chamam de participação parcial. O que é parcial? É porque pode ser 0, pode nunca acontecer. Aqui no caso, que eu estou simulando aqui o exemplo, se for sim e dá OK, lá, vai ficar duplo. Todo desenho em que a participação é dupla, em que a linha é dupla, é porque caneta é obrigada a ser comprada pelo menos uma vez. Entendeu? Então a gente vai ver mais exemplos com isso, com participação total.
em que a caneta é obrigada a ter uma participação em compra. Mas no nosso caso aqui, não. No nosso caso aqui é uma participação não total, uma participação parcial, né? Bem, gente, pronto. Terminamos aqui o nosso diagrama entidade relacionamento entre caneta e papelaria. Beleza? Nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou ajustar esse desenho aqui, né? Depois que eu desligar aqui a câmera, eu vou ajustar esse desenho aqui. Deixa eu só fechar esse nosso desenho aqui da UML, porque senão, olha lá, ó, a minha cara fica escondida, né? Então, olha só. Beleza, aí depois que eu corrigir isso aqui, terminando esse vídeo aqui, eu vou deixar o desenho bonitinho aqui para a gente usar para os próximos vídeos, deixar ele todo certinho, né? Que eu fico encasquetado com isso. Aí a gente vai aprender a descrever o minimundo desse desenho. O que é o minimundo? É uma descrição textual sobre um diagrama. A partir de um minimundo, a gente consegue achar e construir um diagrama. E a partir de um diagrama, a gente consegue descrever, escrever um minimundo. Então, nos próximos vídeos, eu vou mostrar exemplos de como disso aí, dessa imagem, gerar um minimundo e de um minimundo gerar uma imagem. E aí, ao longo dos próximos vídeos, a gente vai ver mais conceitos poderosos do diagrama, tem mais desenhos aqui que a gente pode mexer. E aí, depois a gente vai fazer o mapeamento dos tipos, do que a gente vai fazer com essas informações para depois programar e codificar. Não sei se vocês perceberam, vou tirar aqui a minha câmera e colocar a imagem de novo. Não sei se vocês perceberam, olha só, enquanto lá na programação orientada a objeto eu me preocupo em colocar o tipo dos atributos que eu vou usar lá para programar, em banco de dados no modelo ER, que é um modelo conceitual, eu não me preocupo com isso agora. Depois, na hora que eu for programar o banco de dados, eu for criar em código o banco de dados físico, usando uma linguagem de consulta, uma linguagem de criação de banco de dados, é que eu vou preocupar com os tipos. O modelo conceitual eu não me preocupo ainda, porque na construção do banco de dados eu tenho o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. O modelo conceitual é eu conversando com o cliente, é eu entendendo o minimundo e fazendo as regras de negócio aqui e registrando. Depois o modelo lógico, a gente vai tentar relacionar com alguns detalhes de implementação. E só no modelo físico, na hora que for usar código mesmo, é que eu vou pensar no tipo dos dados. Beleza? Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e até mais, até o próximo vídeo. É isso aí.